esse compartimento absolutamente imprescindível para que a gente progrida. A lei do progresso, como nós sabemos, é inexorável. Ela não vai parar, não pode parar. Todos nós precisamos e vamos progredir, de uma forma ou de outra. Significa que, se nós fizermos a condição perfeita para que haja esse progresso, se nós concorrermos para que ele de fato ocorra em nós, ele se dará de forma mais fácil, mais rápida e mais efetiva. Se nós, de alguma maneira, pelas nossas omissões, boicotarmos esse progresso, ele vai se dar a duras penas, mas ele vai precisar ocorrer, de uma forma ou de outra. Isto corresponde àquela frase lapidar que o Espírito tem, o Espiritismo tem. A gente vem para esta doutrina pelo amor ou pela dor. O coração, então, nutre-se do amor e nutre-se da dor. Mas ele sabe separar bem isto, desde que a gente o municie com as propriedades adequadas para isto. Eu tenho aqui em mãos um livro que é um verdadeiro remédio para o coração e para o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, a nossa condição emocional. Este livro hoje completa 160 anos que foi publicado pela primeira vez. O Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro possui 28 capítulos que vão, com toda certeza, nos momentos adequados, traduzirem-se em medicação, em consolo, em ânimo, em força e principalmente em instrução e, consequentemente, em progresso. São 28 capítulos de uma síntese das mensagens que o Cristo procurou trazer para nós outros. Colaboradores do Cristo, os espíritos que deram comunicação a Allan Kardec, traduzem nesta obra esta síntese perfeita de um ensinamento que a gente não vai encontrar de forma tão facilitada em nenhuma outra obra, mesmo que a gente procure. É um livro para estar aberto quando impresso. É um livro para estar aberto no nosso celular, nos nossos smartphones, para que, a pretexto de uma folga ou outra, a gente possa, entre uma zapeada e outra, dar uma lida. Um parágrafo do Evangelho lido, refletido, proporciona bem-estar e melhoria desse compartimento responsável, como dissemos, por receber, armazenar, decodificar e distribuir de tudo que recebe para o nosso bom desempenho nesta etapa encarnatória. As necessidades do coração humano são todas aquelas que possam fazer do homem aquilo que ele é de fato, o encantador do mundo. O homem é o único animal que tem a capacidade de discernir. Então, mais uma vez, o Evangelho vem contribuir para que o homem possa discernir adequadamente. Diante de uma grande prova, diante de um grande testemunho, diante de uma grande questão que a gente tenha no proscênio doméstico, no ambiente do nosso lar, no nosso trabalho,
na convivência social, nas nossas relações de amizade, a gente coloque sob o crivo do Evangelho aquela situação e, ao final, a gente se faça a pergunta perfeita: e Jesus no meu lugar, nesta ocasião, o que faria? Após isso, alguns instantes de silêncio serão o suficiente para que a resposta se dê no metabolismo do nosso corpo, enviando ao cérebro e, consequentemente, ao coração, este compartimento especialíssimo do corpo físico e do corpo espiritual, a resposta que a gente precisa diante daquela circunstância, daquele fato. As necessidades do coração humano repousam na circunstância que nos mostra de que sobre nós repousam as necessidades do mundo. O coração do homem espiritualizado, o coração do espírita, de forma mais especial ainda, vai traduzir-se num agente a serviço da humanidade. É para isto que o Espiritismo nos quer em suas fileiras, nos quer em seus centros, nos quer nas vias públicas, onde quer que nós estejamos, como quer que nós estejamos como espíritas. A facilitar a compreensão daqueles que tenham essa compreensão de forma menor que a nossa. A alargar, como bem ensina o patrono desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, a alargar entendimento acerca dos fatos. Nem tudo mesmo é exatamente como a gente enxerga à primeira vista. As coisas são como são, mas elas podem ser visualizadas num olhar mais meticuloso, mais sensível, mais generoso. Para isto, o patrono desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, nos pede que alonguemos entendimento e serviço. O entendimento é a capacidade que nós tenhamos de compreender que, assim como aquele companheiro ou companheira ainda relata dificuldades acerca daquela questão, nós outro dia também assim fazíamos. E o serviço é a nossa pronta boa vontade de, para ele, dirigir palavras de estímulo, de ânimo, de esclarecimento, que o façam saber-se capaz de resolver aquela situação, de ir adiante naquele processo que para ele é um tanto difícil, como já foi para nós tempos atrás, mas que pode traduzir-se numa compreensão melhor, em um processo mais fácil, mais palatável, mas em condições de ser tratado, corrigido, vivenciado e superado. As possibilidades que o nosso coração tem são inúmeras. Mediante o serviço fraterno que se distende em todas as direções, para todas as criaturas, em todos os lugares, é possível a gente intencionar, lançar, irradiar, da maneira como a gente possa, como a gente esteja, as boas energias, para que todos aqueles que, na mesma condição nossa, a de encarnados, possam também desenvolver as suas aptidões e, principalmente, as suas necessidades. No cômputo das possibilidades, igualmente, é importante salientar que a nossa capacidade de amar, porque tudo isto, o Evangelho,
a condição do coração humano, a condição do coração espiritual, está no âmbito e no âmago do mais nobre de todos os sentimentos, do amor. Então, as possibilidades vão para muito além. Vão encontrar a situação do amor a dar ao homem e ao seu companheiro de jornada, ao seu irmão, denominado de próximo, a capacidade de, nessa simbiose perfeita, onde um vai ao encontro do outro, não necessariamente de forma presencial, se assim for, tanto melhor. Mas se não for possível, que a gente vá por intermédio da prece. A prece tem a capacidade e a condição instantânea de alcançar as pessoas onde, quando e como elas estiverem. Lançá-la na direção desse ou daquele companheiro, independente de que a gente tenha de fato já por ele um amor maturado, é de tal sorte importante que vai, ao mesmo tempo, propiciar a esse companheiro uma melhor condição de fazer frente às suas demandas e a nós outros vai consagrar uma retaguarda de paz, harmonia e fraternidade. O Evangelho, este livro que hoje completa 160 anos, é um coração de paz. É um coração de paz porque inicia trazendo a assertiva do Cristo de que não veio destruir a lei. Ou seja, ele não veio absolutamente conspurcar, jogar no vento aquilo que a humanidade de então entendia e considerava como lei. E termina com um verdadeiro inventário de preces para todas as necessidades, para todos os necessitados. No meio deste itinerário luminoso, inúmeras são as lições. As bem-aventuranças, por exemplo, que correspondem a alguns de seus capítulos, consagram a figura de Jesus como o verdadeiro idealizador da reforma moral íntima, necessária, pessoal e intransferível que cada um de nós precisa, pode e deve fazer todos os dias da nossa encarnação. Não nos será pedido contas daquilo que a gente tenha feito em desfavor das pessoas. Será pedido contas a nós outros das possibilidades que tivemos e que não lançamos mão para levar aos corações sequiosos de orientação, de auxílio, de amparo, que diante de nós, próximos de nós, ou suplicando pela sensibilidade espiritual, nós negamos. Sobre isto nós teremos que responder. Então, é interessante a temática proposta para o encontro desta noite, que nos questiona: onde está teu coração? Vamos então posicionar o nosso coração a fim de que ele se faça este grande receptáculo de todas as nossas necessidades. Quando a gente diz todas, são todas mesmo. Quando alguém nos dirige uma ofensa, por exemplo, o coração processa, joga a circunstância para o cérebro e este responde como a mente já espiritualizada, que a gente procure
retribuir com a boa vontade que a gente já tenha. Nesse capítulo, de forma toda especial, desculpem, há uma orientação da espiritualidade que nos diz que a gente proteja o nosso emocional. Na doutrina espírita, conforme a gente vá avançando nas tarefas, nos grupos, na frequência e na vivência, principalmente, do espiritismo, a gente vai aprendendo da necessidade imperiosa da gente proteger a nossa emoção. Proteger a nossa emoção não significa deixar de sentir, deixar de chorar, deixar de emocionar-se. Ao contrário. Nós vamos seguir nos emocionando, chorando, sofrendo, sentindo todas as circunstâncias naturais da vida, porque nós estamos no mundo. E como os do mundo, nós estamos aqui em espírito encarnado. Mas precisamos progredir para a condição de em espírito e verdade, ou seja, instruídos pela verdade que o Cristo nos oferta, que o Cristo nos permite. E o Evangelho novamente entra em cena, como esse manancial, como esse inventário de instruções, de auxílio e de possibilidades diante das nossas necessidades para fazermos melhores. Nessas condições, o Evangelho traduz-se no coração de paz e traduz-se também na instrução segura. A instrução segura é aquela que dá para a gente um lastro para que, diante das circunstâncias, sobretudo aquelas que mais nos bombardeiem, aquelas que mais nos acabrunhem, a gente responda com serenidade. Todos nós temos a nosso favor, individualmente, equipamentos sensíveis que nos possibilitam que a espiritualidade chegue até nós e nos oriente, nos diga exatamente qual o melhor percurso, qual o melhor itinerário, nos diga para calar, por exemplo. Diante da ofensa descabida, por exemplo, que às vezes a gente se torna vítima, e a gente está para isto aqui no mundo também, que a gente ofereça o silêncio. O silêncio dá ao ofensor a condição de repensar-se. E a nós outros, a condição de refazer-se. Quando a gente oportuniza o silêncio ao ofensor, ele naturalmente vai ser orientado pela espiritualidade de que aquela fúria, aquele ímpeto, aquelas palavras ásperas, descabidas, foram demasiado fortes e absolutamente desnecessárias. E que a partir dali ele precisa ser cuidado para que não reverbere mais gestos, atos e ações daquele tipo. As mudanças possíveis que a gente pode trazer para o nosso coração, para que ele possa estar onde precisa estar, em melhores condições, é a premissa de que o amor de Deus vai nos direcionar em toda e qualquer circunstância da vida. E esse amor de Deus é de tal sorte importante que ele vai fazer com que o nosso discernimento, que nos difere de todos os demais animais, vai ativar-se de tal sorte que a gente vai perceber na figura deste grande Pai
que é misericordioso, a possibilidade que a gente tem de entender melhor o cerne da vida. Vai ver da necessidade que a gente tem e que a gente sempre vai preterindo de espiritualizar-se. É uma tecla que a espiritualidade vai indefinidamente bater para que a gente se dê conta da sua necessidade. Sobretudo nestes tempos em que se aceleram todos os processos da transição planetária. Tudo que se está assistindo, como dissemos no início deste nosso encontro, o bombardeio de informações é para que a gente, a propósito de ver-se diante desses fatos todos, alguns com a devida verdade, outros nem tanto, né? A gente tenha condições de discernir sobre eles e permitir que o nosso coração se faça o que de fato ele é, esse compartimento vigoroso, fraternal, que vai decodificar tudo isso e vai deixar, tanto no nosso corpo físico quanto no nosso corpo espiritual, apenas aquilo que vá nos fazer melhores. Nada que vá nos prejudicar. As circunstâncias que a gente tem assistido recentemente, ainda há pouco falávamos com o companheiro Pedro, ele fez uma postagem recente no grupo de WhatsApp do Centro sobre o primitivismo e o primarismo que a gente verifica nesses embates, exatamente na região onde o Cristo nasceu. Não há acaso nenhum nisso, como não há acaso em nada. Há sim uma necessidade de que a gente abra os nossos olhos espirituais para enxergar uma vez mais e de forma muito mais nítida, muito mais verdadeira e muito mais franca, de que ainda existem circunstâncias que chegam próximas de envergonhar a figura do Cristo. Aquela região tão traduzida de bons ensinamentos pelo Messias, vilipendiada por interesses que extrapolam as esferas da concepção humana para chegar realmente na condição que o companheiro relatou, de primarismo, quer dizer, trazendo para dentro do homem a situação do ódio. O ódio é a antítese do amor. O ódio é o amor que adoeceu. O amor não pode adoecer. Esse primitivismo que ainda vigora precisa ter de nossa parte, como foi proposto também no grupo de WhatsApp pela direção da casa, e assim vai seguir, preces, vibrações por esses países todos que, sobre esses pretextos descabidos, fazem-se em guerra. Assim como o amor, a guerra nasce dentro da gente. Ela reverbera e alcança a projeção e a propagação para as armas, para os morticínios, mas ela começa no nosso coração, que não esteja bombeando o que precisa bombear. Nem por acaso, domingo, assistindo um programa na televisão, um catedrático de cardiologia dizia exatamente o seguinte: o coração, quando não está funcionando bem, ele está fibrilando, ou seja, ele não está batendo, ele não está bombeando vida. É possível que o coração desses homens que decidem
sobre os infortúnios e sobre os morticínios, não estejam de fato batendo, estejam fibrilando. E com a compreensão, a boa vontade e as boas emanações que cada um puder dar, juntando-se a esta vibração no grupo de WhatsApp do centro, ou mesmo de seu lar, no recesso de seu lar, lançando essas boas energias para fazer com que o coração desses líderes volte a bater. É importante voltar a bater para que essas circunstâncias todas durem o menor tempo possível. Não apenas pelas vidas ceifadas, mas pelo retrocesso espiritual que toda guerra traz. É uma situação abjeta, que faz com que o homem regrida a circunstâncias que ele não pode mais regredir. Se está de fato comprovado esse grande amor de Deus por nós, de que Deus é a causa primeira e primária de todas as coisas, ao homem cabe dirigir-se, direcionar-se para esse grande Pai e rogar-lhe as forças para fazer-se em condições de discernir diante de questões muito pequenas ou de questões grandiosas, compreendendo que todas elas principiam-se dentro do mundo íntimo do homem. O primeiro tiro na guerra é dado dentro do mundo íntimo de cada um daqueles que se dirigem para o combate. Se em vez desse tiro fizessem uma prece, não teríamos guerra alguma. Iríamos ter, isto sim, uma grande fraternidade, uma grande confraternização, onde os idiomas, as circunstâncias religiosas, as analogias, os dogmas, tudo isto seria colocado de lado. E uma só flâmula seria hasteada, branca, translúcida, com a palavra fraternidade, para inaugurar um tempo de fato novo, contemplando a todos, mas principalmente trazendo luz para uma mentalidade que se faça realmente nova em cada criatura humana. A fé convicta, a fé que encara a razão frente a frente em qualquer tempo da humanidade, assim nos ensina também a doutrina dos Espíritos. Fé verdadeira é aquela que encara a razão frente a frente, com humildade, com absoluta humildade, mas com a força e o vigor que ela possui para fazer a triagem de tudo aquilo que chegue até nós, a decodificação, o processamento, a fim de que só aquilo que nos faça progredir seja de fato permanente no nosso coração e na nossa mente. Assim, com esse posicionamento do nosso coração em uma situação melhor, fazendo com que ele bombeie e não fique mais na condição de fibrilar, a gente vai de fato ter uma paz duradoura. A paz que a gente anseia, a paz que às vezes a gente é surpreendido pelas angústias, pelas ansiedades, pelos sofrimentos. Este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, aberto nos lares, lido em 2 parágrafos diários, uma vez pelo menos ao dia, é remédio certo, factível, perfeito para organizar, ordenar
e reposicionar o nosso coração na rota perfeita, no itinerário adequado para bombear vida, para bombear saúde física, mental, espiritual e perispiritual. Com compreensão, sem deixar nenhuma ferida, nenhuma sofreguidão em nós. Não precisamos mais disso. Somos homens e mulheres com discernimento, com espiritualização. Nosso papel de agentes é sempre em favor da humanidade. Ao nosso lado estão estes exércitos de espíritos que campeiam no mundo e que estão por toda parte a nos facultar condições para levarmos a bom termo este planejamento humano. Eles precisam da nossa mente, do nosso coração bombeando vida e das nossas mãos. Falam por intermédio de nós outros. Traduzem-se em situações de auxílio em todas as circunstâncias da vida, em todos os departamentos da vida. E fazem isto para que a gente entenda de que a benevolência precisa ser para com todos. A indulgência deve se fazer para todas as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas deve vigorar acima de toda e qualquer circunstância. Onde está teu coração? É onde você plantar a semente fecunda, permanente e infinita da espiritualização, a traduzir-se em condições perfeitas para o descortinho da vida, para fazer com que você alongue entendimento e serviço na direção de todos aqueles e aquelas que diante de você comparecerem. Muitos você não verá, não será dada a você a condição de ver, mas são todos necessitados do seu amor, da sua palavra que edifica, da sua prece que você às vezes pensa que nem tem tanto valor, mas que corrige, sustenta, auxilia, levanta a essas criaturas em graves dificuldades. Reflitamos sobre tudo isto, meus irmãos, e mantenhamos esta bússola, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, abertos em nossos lares, abertos nos nossos smartphones. Façamos a leitura diária, façamos as preces que ele sugere, façamos do nosso coração uma nova morada de esperança, de paz, amor e fraternidade, a descortinar todas as intempéries, as intemperanças, as necessidades, os sofrimentos de cada um dos nossos irmãos. Vamos adiante. Somos trabalhadores da última hora, com Cristo, pelo Cristo e para o Cristo, na figura do nosso irmão de jornada, o nosso próximo, nós seguiremos. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja, meu amigo. Podemos? Vamos fazer a nossa prece final. Final não, né? Encerramento da atividade. Vamos fechar os nossos olhos. Eu só gostaria de deixar 2 avisos. Que a nossa evangelização começa no próximo sábado. Crianças a partir de 5 anos
de 5, 6, 7 anos às 9 às 10 da manhã, de 8, 9 anos, 10 às 11, e de 10 até 19 anos é 15 horas até às 17, tá bom? E nós somos uma associação de pessoas sem fins lucrativos e nós estamos abertos a novos associados, aqueles que se identificam com a doutrina espírita, assim como nós, que acredita que essa mensagem pode mudar vidas e corações e queira contribuir conosco. Se não conseguir contribuir financeiramente, pode contribuir ajudando de outras formas, no passe, na limpeza, no que for mais viável para você. Depois, se quiser, nos procure que a gente dá as informações. Então vamos fechar os nossos olhos. E vamos agradecer a Deus por esse momento. Amado Deus, obrigado por trazer cada um de nós na noite de hoje até esta casa abençoada, que renova as nossas reflexões, que renova o nosso pensar, o nosso sentir. Obrigado por tudo que vivenciamos na nossa vida, desde o nosso nascimento, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa fase adulta e o dia de hoje. Onde estamos? O que somos? Graças à Tua misericórdia, Senhor. Que esta casa seja envolvida em muita luz, em muita proteção, que os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando online e que nos acompanharão posteriormente sejam envolvidos por essa luz maravilhosa. Que todos nós, Senhor, possamos emanar boas vibrações em nossas preces para todos os países que estão em guerra no mundo todo. Que a nossa Mãe Maria Santíssima, com seu manto magnífico de Mãe amorosa, envolva o nosso planeta. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Aqueles que ainda não tomaram passe, a equipe já vai se preparar ali.